Olá! Hoje a gente vai fundo numa das narrativas assim mais intensas, né, e debatidas das Escrituras. A aprovação de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22. A fonte é o texto bíblico mesmo. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco as camadas dessa história. Fé, obediência, teste divino, tem muita coisa aí. Tudo começa de forma bem abrupta, né? Chocante até. Deus chega para Abraão e ordena. É uma ordem direta. Toma agora o teu filho. Isso. O teu único filho, Isaque, a quem amas. Nossa, que peso, hein? E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Um holocausto, para quem não lembra, era aquele sacrifício totalmente queimado. Que pedido. Exato. E o texto faz questão de frisar, né? Teu único filho, Isaque, a quem amas. Cada palavra ali parece que intensifica o drama, sabe? Mostra o tamanho do laço entre eles e, claro, o tamanho do sacrifício que Deus estava pedindo. Não era um filho qualquer, era a promessa viva. Não tem registro dele reclamando, questionando Deus naquele momento. O que será que essa obediência tão rápida diz sobre ele? Olha, esse é um ponto que gera muita discussão, né? Teológica, inclusive. Pode sugerir uma confiança, sim, absoluta. Talvez por causa de outras experiências que ele já tinha tido com Deus, né? Ou quem sabe uma visão cultural da época sobre a soberania divina que é bem diferente da nossa hoje. De qualquer forma, o texto mostra ele agindo com uma resolução assim, focada, mesmo com toda a angústia que a gente imagina que ele sentia. E aquela viagem de 3 dias só aumenta a tensão, né? 3 dias pensando nisso. E nesse caminho tem aquele diálogo tão contido, mas carregado de emoção. O Isaac, coitado, carregando a lenha por próprio sacrifício, pergunta: meu pai, olha o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Nossa, esse diálogo é mínimo, mas é crucial, né? A pergunta inocente do Isaac meio que obriga o Abraão a colocar a fé dele em palavras. Ali no meio daquela angústia toda, mostra bem o dilema: confiar ou desesperar. E a resposta do Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. É uma declaração de fé muito profunda, talvez uma esperança contra tudo, né? Ou até uma intuição do que ia acontecer. Aí eles chegam no local, Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra o próprio filho Isaque e deita ele na lenha. Pega o cutelo para sacrificar. A tensão ali é quase física, né? É o clímax total do drama. Mas bem nesse instante, a intervenção divina, o anjo do Senhor chama lá do céu: Abraão, Abraão! Não estendas a tua mão sobre o moço, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, peraí. O teste era mais sobre a intenção, a disposição do Abraão, a prova da fé dele, do temor a Deus, do que o ato em si. Exatamente. O propósito só é revelado depois do clímax. Isso mostra que a fé verdadeira, pelo menos nessa história, acontece na incerteza, sem garantia, sabe? Aquele agora sei de Deus indica que a demonstração da fé do Abraão foi completa no momento em que ele estava pronto para obedecer totalmente. E logo depois que o anjo fala, vem a provisão, né? Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres. Aí ele oferece o carneiro no lugar do Isaque. E ele chama aquele lugar de O Senhor Proverá, Jeová Jiré, que significa, como o texto mesmo explica, no monte do Senhor se proverá. Sim, e essa provisão não só salva o Isaac, mas vira um sinal poderoso. E como resultado direto dessa obediência extrema do Abraão, as promessas da aliança que Deus já tinha feito com ele são reafirmadas e ampliadas. Deus jura por si mesmo que vai abençoar muito Abraão, multiplicar a descendência dele como as estrelas, como a areia, e que através dessa descendência todas as nações seriam abençoadas. Essa ligação direta, né? Obediência radical e bênção divina. É um tema muito forte aqui. Aí a história termina com Abraão voltando e uma nota rápida sobre a família do irmão dele, mencionando a Rebeca, que vai ser importante depois, né? Futura esposa do Isaac. E isso conecta tudo com o resto da história lá de Gênesis. Então, para a gente resumir, temos um teste de fé levado assim ao limite absoluto. Uma obediência que desafia nossa lógica, a intervenção divina bem na hora H e a ideia central de que Deus provê, mesmo quando tudo parece impossível. Com certeza. E essa história, claro, continua gerando muita conversa, muita reflexão. Levanta questões que não saem de moda, né? Sobre o que é fé de verdade, o que significa confiar. Tem limite para a obediência? Especialmente quando parece que um comando divino vai contra o que a gente entende como moralidade básica.
Como é que a gente interpreta uma narrativa dessas hoje em dia? Desafia qualquer leitura muito simples da relação entre o humano e o divino, sabe? Fica a reflexão, então. Se o ponto principal do teste era essa disposição do Abrão de abrir mão do que era mais precioso para ele, por obediência, o que isso diz sobre a natureza da fé radical, às vezes desconcertante, exigente, é algo para a gente continuar pensando.